Ok. Bom, então a gente vai fazer Tá. essa live com a Odila Weigand. A Odila foi minha professora, e é minha professora, e é minha supervisora, e é uma trainer internacional em análise bioenergética. Teve contato com os grandes mestres da psicoterapia corporal aí no mundo, conheceu o Pierracos, o Lowen, o Charaf. Enfim, nem vou ficar falando do currículo da Odila, que senão a gente vai perder tempo. É um currículo bem comprido, mas eu fiquei bem feliz que ela aceitou falar, e ela vai falar sobre raiva, fé e espiritualidade nos tempos de hoje. A Odila tem também um livro, muito legal o livro dela, e eu penso que... Tu quer falar alguma coisa, Odila, para abertura? Ok, se você já fez sua introdução, vou falar. Tá me ouvindo? Sim, muito Tá bem. ouvindo? Ah, Sim. ótimo. Ai, meu Deus. Então, vai cair, Dante, que é isso? Caiu o celular aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigada de estar me convidando a ir para Piracicaba, que é principalmente o pessoal que você consegue atrair, mas talvez vai ter mais gente que entrou, né, com essa divulgação. E muito obrigada pela oportunidade. Eu já assisti algumas lives que você conduziu, achei super interessante. Outro dia ele fez uma live em inglês e tá ótimo, viu? Uhul. Oh, tava bem, tava bem. Eu E fiquei, eu gostei. Fala. eu fiquei Hum? bastante em silêncio, né? Então ficou bom. Ah, que nada, você falou bem, fez um Ó, diálogo. pessoal de Aracaju, pessoal de Brasília, todo mundo marcando presença aí. Então, eu quero que você vá interrompendo, fazendo perguntas, porque eu fui preparando o material, né? Você viu que eu te enviei várias ideias colocadas assim no papel, para a gente ir batendo bola e discutindo e conversando, né? Pessoal de Mas, Goiânia, aham. mas estou te Aguardamos um ouvindo. pouco antes de entrar no assunto, ou você acha que já dá início? Ah, eu acho que já dá para dar início, Odila. Principalmente aquela Tá? questão... É porque o assunto é profundo, interessante, né? E a gente não tem muito tempo, né? A gente tem ali 1 hora, né? 55 minutos a partir de agora. Ah, Acho que já vale. então, Já tem 35 pessoas, já tá bom. então Pessoal vamos de lá. Floripa mandando abraços para ti. Então, esse tema, né, que me ocorreu de conversar com o Dante, de raiva, fé, espiritualidade. Por quê? Eu ouvi várias lives aqui, muitas lives esses dias, e não vi ninguém falar da raiva explicitamente. Falam como o problema, que os casais se separam por causa dessa convivência, né, intensiva dentro de casa, enfim. Aí eu falei, não, a bioenergética acho que tem um outro recado para falar a respeito de raiva. E também o quanto que, isso falando das nossas vivências, né? O quanto que a espiritualidade está sendo uma ajuda e está sendo uma polaridade, né? Bem interessante para esse outro aspecto da raiva. Eu queria começar com uma frase bem simples para deixar a gente como um mantra gravado aí. O amor cura e o medo adoece. Tá? A partir disso, né? Nós, claro que temos hoje em dia, o Dante já me deu uma introdução, uma conversa antes de nós iniciarmos da live, a respeito da questão social, da questão da economia e da ameaça à saúde, né? Como a gente hoje em dia tem demandas para todos esses lados, e também o quanto que existe uma demanda espiritual, uma busca por algo acima, algo além, algo que possa equilibrar as energias de maneira que a gente consiga vivenciar fé na vida, esperança, serenidade, coisas que a gente almeja nesse momento, né? Até para contrabalançar os noticiários. Então, por que a gente ia querer uma compreensão da raiva?
para poder usar isso a favor da espiritualidade do crescimento, em vez de tentar abafar como algo indesejável, perigoso, né? E a ponte de ligação entre esses dois elementos que eu vejo é a vitalidade. O quanto que a raiva está associada com a vitalidade e, como o Lowen coloca muito bem, um self vivo, integrado, que também pode ser chamado de essência. Tá? Outra observação é o quanto que, hoje em dia, a nossa atenção está voltada para as questões de trauma e superação. Né? Trauma e superação. Ciência, medicina, psicologia e a espiritualidade buscam a superação de uma maneira ou de outra. E a raiva, enquanto um elemento da energia vital, eu acredito que faz parte de ambos, tanto do trauma quanto da superação. Mas a gente pode discutir isso depois. Vocês guardem suas perguntas ou mandem aí, né, os questionamentos. Então, nós vamos abordar a raiva mais do ponto de vista da bioenergética e como é que o Lowen apresenta. A raiva como uma função mais ampla da agressão, tá? E agressão para ele significa mover-se na direção de. Então, raiva ou agressividade, como é uma palavra que é um derivado, né, mais suave, tem como polaridade a passividade, né? Fica parado, sem ação, esperando que faça por mim. A gente pode se mover na direção de alguém por amor ou por raiva, né? Mas ambos são movimentos positivos, respeitando-se o limite, e ambos são agressivos, né? Uma paquera, tá? Se eu vou buscar uma conversa com um desconhecido, seja lá na fila da padaria, são formas agressivas e a minha motivação é o afeto, tá? Ou então pode caber se defender, por exemplo, se você está no transporte público, você tem que defender seu espaço, você tem que estar firme, para não ter seu espaço invadido e até a sua bolsa invadida, né? Então, de preferência sem agressão física, mas a agressividade está sempre presente no dia a dia. Ninguém pode imaginar um jogo de futebol onde não estivesse presente essa excitação, né, da agressividade. E o quanto que isso também, o jogo de futebol eu acho que é um exemplo fantástico, porque as pessoas ficam raivosas, elas estão muito excitadas, elas estão num estado de combatentes e ao mesmo tempo, daqui a pouco tem que ir lá conversar com o juiz e tem que ser calmo e tem que ser educado, porque senão pode ser expulso. E a gente vê aquelas pessoas, né, tão intensas, exercendo esse autodomínio. Eu acho uma coisa muito impressionante, né? Então, a gente já chegou num acordo que nós estamos na assertividade e ela faz parte da raiva, né? Agora, eu quero convidar vocês a olhar um pouco para o começo da vida. Os sentimentos primários, aqueles registros de memória implícita, né? Quando a criatura nasce, o nascer, a primeira respiração, o primeiro grito, a primeira mamada, são movimentos todos em direção da vida que a gente pode chamar de movimentos agressivos, né? E segundo Lowen, aí nesse momento já existe um self que está registrando tudo corporalmente, né? Ainda não tem um ego, mas já existe um self. Então, voltando à descrição do Dr. Lowen, eu peguei aqui, se vocês quiserem como referência, aquele livro dele, Alegria, que tem um capítulo lá que antes me intrigava, né? Raiva, a emoção que cura. E aí eu fui buscar esse capítulo e falei, nossa, tem muita coisa boa aqui. Então, ele tem um desenho lá em que mostra claramente que nos humanos, assim como os animais, a raiva é um surto de excitação ascendente, tá? Que sobe pelas costas, desce pelos braços e chega nas mãos para fornecer energia para os gestos de buscar, agarrar, puxar, empurrar. Então, essa excitação, ela sobe, ela chega na cabeça, logicamente ela vai
penetrar no cérebro, né? E vai também propiciar o sugar, o morder, o gritar, o beijar, falar, cantar, enfim. Pensando que todos esses movimentos são movimentos de expressão e movimentos em direção do mundo, né? Quando essa energia desce, né, chegou no rosto, na fala, na expressão, e ela desce pela frente do corpo, pela parte dianteira, então ela vai passar no coração, essa excitação vai tocar no amor, na busca de contato, por toda essa face dianteira do corpo, que é por onde circula a ternura, né? O desejo de proximidade e, chegando nos genitais, o desejo de toque, né? Mesmo a criança, ela não vai querer ter o sexo adulto, mas o menininho dos 3 anos e meio, ele já tem ereção, ele fica pegando no pênis, a menininha diz que está coçando e também começa a se tocar, mesmo sem saber, a excitação chega no genital e provoca um movimento ativo, né? A gente sabe que nessa idade o hipocampo, aquele órgãozinho lá dentro do cérebro, responsável pela fala, pelo processamento da linguagem, né? Ele amadurece lá pelos 2 anos e meio, quando a criança começa a falar, justamente. Enquanto que a amígdala, que é responsável pelos registros de susto, de medo e de defesa, essa amígdala já está atuando desde a vida fetal, tá? Então, o que nós temos? Que a criança, ao nascer, ela é capaz de ter medo. E esse medo vai ser apaziguado pelos cuidados que ela recebe, né? E, ao mesmo tempo que ela tem medo, ela também é capaz de protestar e gritar e espernear para obter o que ela quer. Que são movimentos que a gente pode considerar agressivos, mas são movimentos de vida, né? De busca pela vida. Então, o que nós precisamos fazer? A gente tem que diferenciar. Existe uma gradação: raiva, ódio, cólera, ira e fúria, né? E o Lowen também chama atenção que aquela coisa mais crônica, irritabilidade, a criatura colérica, né? Ou mesmo o furioso, isso tudo é uma camada defensiva, que encobre medo, ou vergonha, ou sentimentos de menos-valia, né? São camadas que encobrem o verdadeiro sentimento. Então, são o que a gente chamaria de máscara, que a chamaria de terceira camada, Pierracos trabalha como máscara, né? Aí é super importante, né, a gente diferenciar uma raiva genuína, aquela raiva que é parte da corrente de energia vital, dessa camada de energia defensiva, agressiva, destrutiva, que serve para afastar, que às vezes é em detrimento da própria pessoa, né? Mas que ela sente que está se protegendo daquilo, né? Sim. Com aquilo.